Imagine só, você está pensando em fazer uma tatuagem ou talvez só curioso sobre o que Deus pensa disso. Aí você se lembra, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Agora pensa comigo, e se as tatuagens fossem mais do que apenas desenhos na pele? E se elas tivessem um significado muito maior, algo que pode impactar sua fé, sua relação com Deus e até a maneira como você é visto pelos outros? Deixa eu te contar uma história. Há muito tempo, no meio de um deserto escaldante, o povo de Israel estava começando uma nova vida. Eles tinham acabado de sair do Egito, onde eram escravos. Deus deu a eles regras claras, algumas que pareciam simples, como o que comer ou como se vestir, e outras mais intrigantes, como não marcar seus corpos. Mas por quê? Será que essas marcas estavam ligadas a algo perigoso? Algo que Deus queria proteger seu povo de experimentar? Hoje, muitos de nós achamos que uma tatuagem é só uma arte ou uma expressão pessoal. Mas e se estivermos errados? E se o que a Bíblia diz sobre isso for muito mais profundo do que imaginamos? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você vê as tatuagens e sua conexão com Deus. Imagine que você tem um livro muito importante que dá conselhos para toda a sua vida, chamado Bíblia. Lá dentro, existem histórias e ensinamentos que nos ajudam a fazer boas escolhas. Uma dessas escolhas é sobre tatuagens. Será que Deus se importa se desenhamos algo na nossa pele? A resposta não é simples, mas a Bíblia fala sobre isso, e nós vamos entender juntos. Gostando do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o conteúdo a alcançar mais pessoas. Vamos juntos aprender mais. Pense em uma época onde tatuagens eram vistas como algo de gente má, como membros de gangues ou prisioneiros. Hoje as coisas mudaram bastante. Mães, professores, artistas e até líderes religiosos têm tatuagens. Antigamente isso parecia um sinal de rebeldia, mas agora virou uma maneira de expressar quem você é. A grande pergunta é: será que Deus vê isso da mesma forma? Imagine que o povo de Deus, há muito tempo, estava aprendendo a viver do jeito certo depois de sair do Egito. Deus deu várias regras para ajudar. Algumas eram sobre comida, roupas e até sobre o corpo. Em Levítico 19:28, Deus disse para o povo não fazer tatuagens nem cortes no corpo, porque essas coisas eram feitas em cultos a deuses falsos e nos rituais para os mortos. Mas calma. Hoje não vivemos no mesmo tempo nem na mesma cultura, e muitas dessas regras não se aplicam mais. Vamos entender por quê. Imagine que você está montando um quebra-cabeça com muitas peças. Cada peça é uma parte da história do povo de Deus. No Antigo Testamento, algumas regras foram feitas só para aquele tempo, como não comer carne de porco ou não misturar tecidos nas roupas. Por quê? Porque Deus queria que o povo dele fosse diferente das outras nações, que adoravam falsos deuses. Quando Jesus veio, ele trouxe uma nova aliança, que mudou algumas dessas regras. Agora, o mais importante é entender o motivo por trás das leis, e não apenas seguir tudo ao pé da letra. Imagine que você encontra um bilhete antigo dizendo: não use sapatos sujos na casa. Agora, pense, será que o bilhete foi escrito para você ou para alguém do passado? Será que ele vale para hoje? Hermenêutica é justamente isso. Entender o que a Bíblia queria dizer no tempo em que foi escrita e como aplicamos essa mensagem hoje. Por exemplo, Deus deu regras específicas para o povo de Israel no passado. Mas será que elas têm o mesmo significado para nós hoje? A hermenêutica nos ajuda a descobrir a verdadeira mensagem por trás das palavras. Imagine que você é parte de um povo que acabou de sair de um lugar onde todos fazem coisas erradas, como adorar estátuas e deuses falsos. Esse era o povo de Israel saindo do Egito. Muitas dessas pessoas tatuavam o corpo como parte de rituais estranhos e cultos aos mortos. Então Deus, que queria proteger o coração do seu povo, disse: não façam isso. Ele queria que eles fossem diferentes e não imitassem as coisas ruins que os outros faziam. Mas será que isso ainda vale do mesmo jeito para a gente hoje? Vamos pensar nisso juntos. Imagine que você está lendo um livro antigo e encontra uma palavra que pode ter vários significados. Na Bíblia,
A palavra que foi traduzida como tatuagem vem do hebraico kaká, que pode querer dizer marca, incisão ou corte na pele. Algumas pessoas acreditam que isso poderia incluir até desenhos temporários ou anotações na mão, como escrever um lembrete com caneta. Mas no tempo de Moisés, essa palavra falava de algo mais sério. Marcas permanentes ligadas a rituais pagãos. Ou seja, o problema não era a tatuagem em si, mas o que ela significava naquela época. Pense em um tempo sem hospitais, remédios ou cuidados médicos como temos hoje. Quando alguém fazia uma tatuagem naquela época, o risco de pegar uma infecção era muito grande, e isso podia até levar à morte. Além disso, as tatuagens estavam muito ligadas a coisas ruins, como cultos pagãos e escravidão. Então, quando Deus proibiu as tatuagens, ele não estava apenas protegendo o coração do povo, mas também a saúde e a dignidade deles. Ele queria que o seu povo fosse livre e saudável, sem carregar marcas que os prendiam ao passado. Imagine que você acabou de sair de um lugar onde era tratado como escravo, e os donos marcavam você com tatuagens para mostrar que era propriedade deles. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Quando Deus libertou os israelitas, ele queria que eles nunca mais se vissem como escravos. Por isso, ele proibiu tatuagens naquela época, para que o seu povo fosse livre, sem carregar no corpo marcas que lembrassem a escravidão ou as práticas dos egípcios. Deus estava ensinando o seu povo a viver de um jeito novo e livre. Imagine um povo que adora estátuas, faz rituais estranhos e até usa marcas no corpo para mostrar devoção a deuses falsos. No tempo dos israelitas, era assim que funcionava. Tatuagens não eram apenas desenhos, mas sinais de adoração a ídolos. Deus queria que o seu povo fosse diferente, separado dessas práticas ruins, então ele disse: não façam isso. Hoje as tatuagens não têm mais essa ligação com idolatria na maioria das culturas. Mas precisamos pensar com cuidado. O que minha tatuagem representa? Ela honra a Deus? Imagine que você é dono de um lindo templo cheio de beleza e significado. Agora imagine que Deus diz: seu corpo é como esse templo, um lugar especial onde o Espírito Santo habita. Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios 6, 19 a 20, dizendo que devemos honrar a Deus com nosso corpo. Mas será que isso significa que não podemos ter tatuagens? Pense nos templos. Muitos são decorados com pinturas e arte. Talvez o mais importante seja perguntar: minha tatuagem glorifica a Deus ou desonra esse templo especial? Essa é a reflexão que devemos fazer. Agora imagine Deus falando com carinho e dizendo algo como: eu gravei você na palma das minhas mãos. Isso está em Isaías 49:16, onde Deus usa essa ideia para mostrar o quanto ama e se importa com o seu povo. Claro, ele não estava falando de uma tatuagem literal, mas o que isso nos ensina é que marcas podem simbolizar coisas profundas, como amor e compromisso. Isso nos faz pensar: será que a tatuagem que queremos ter pode refletir algo bonito e cheio de significado como o amor de Deus? Afinal, o que colocamos no nosso corpo pode contar uma história. Agora imagine que você vai visitar um lugar onde tatuagens são vistas como algo ligado a coisas ruins, como magia ou bruxaria. Isso ainda acontece em algumas culturas, onde as pessoas acreditam que tatuagens significam influência de espíritos maus. Em situações assim, usar uma tatuagem pode prejudicar a forma como as pessoas enxergam você, especialmente se você quer falar sobre Deus. Por isso é importante pensar: minha tatuagem pode atrapalhar meu testemunho ou fazer alguém se afastar de Deus? Como cristãos, somos chamados a cuidar do impacto que temos nas pessoas ao nosso redor. Imagine que você está em uma festa onde todo mundo segue certas tradições e você aparece usando algo que todos consideram desrespeitoso. Mesmo sem querer, isso pode causar problemas. Com tatuagens é parecido. Em algumas culturas, elas são vistas como algo ruim ou até ofensivo. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 8:9 que devemos cuidar para não ser motivo de tropeço para os outros. Então, antes de fazer uma tatuagem, vale perguntar: na minha cultura, isso vai prejudicar minha mensagem como cristão ou ajudar a glorificar a Deus?
É sobre ser sensível e respeitoso onde estamos. Imagine que você é um mensageiro que precisa levar uma mensagem importante sobre Deus. Agora pense, como você se apresenta pode ajudar ou atrapalhar a entrega dessa mensagem? Em alguns lugares, uma tatuagem pode fazer as pessoas ouvirem você com atenção, mas em outros, pode causar desconfiança ou até rejeição. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 9:12 que devemos evitar qualquer coisa que possa ser um obstáculo para o Evangelho. Antes de fazer uma tatuagem, vale refletir. Essa decisão vai ajudar ou atrapalhar meu papel como mensageiro de Cristo? Afinal, nossa missão é sempre levar a luz de Deus ao mundo. Imagine que você tem um grande ídolo, alguém ou algo que você admira tanto, que decide marcar isso na sua pele para sempre. Parece algo legal, mas aqui vai um alerta. O que idolatramos pode nos afastar de Deus. Se colocamos algo no lugar que deveria ser de Deus no nosso coração, isso se torna errado, mesmo que pareça inofensivo. Paulo nos ensina em Gálatas 5, que Deus nos libertou para vivermos livres. Então não devemos nos prender a coisas que nos afastem dele. Antes de fazer uma tatuagem, pergunte a si mesmo: estou marcando algo que glorifica a Deus ou algo que me prende a idolatrias do passado? É uma decisão que merece muita reflexão. Imagine que você tem a liberdade de fazer o que quiser, mas sabe que suas escolhas podem impactar as pessoas ao seu redor. A Bíblia nos ensina que, como cristãos, temos liberdade, mas também responsabilidade. Em 1 Coríntios 8:13, Paulo diz que se algo que fazemos pode levar outra pessoa a tropeçar na fé, é melhor evitar. Com tatuagens, a pergunta é: minha decisão vai trazer glória a Deus ou causar confusão na fé de alguém? A ideia é usar nossa liberdade com sabedoria, sempre pensando no bem do próximo e no que fortalece nossa missão como seguidores de Cristo. Agora imagine que Jesus veio para renovar tudo, trazendo uma nova aliança, onde o mais importante não é seguir regras externas, mas viver com um coração cheio de amor e compromisso com Deus. Muitas leis antigas, como não comer certos alimentos ou não usar roupas de tecidos mistos, não se aplicam mais porque foram feitas para aquele tempo. Hoje, tatuagens podem ser vistas como uma forma de expressão e não como algo ligado a pecado, desde que não desonrem a Deus. Então, a pergunta não é apenas posso, mas isso reflete meu amor por Deus e minha fé? Sob a nova aliança, a intenção do coração é o que mais importa. Imagine que você desenha algo em um papel e depois de um tempo não gosta mais. Fácil, é só apagar, certo? Mas tatuagens são diferentes. Elas ficam no seu corpo para sempre. Por isso, antes de fazer uma, é importante pensar bem. Mais de 10% das pessoas se arrependem das tatuagens que fizeram. Como cristãos, somos chamados a agir com sabedoria. Pergunte a si mesmo: esse desenho vai glorificar a Deus e ainda ter significado para mim no futuro? Pense com cuidado, porque essa é uma decisão que você levará consigo pelo resto da vida. Imagine um grupo de pessoas muito diferentes. Algumas têm tatuagens, outras não, mas todas compartilham a mesma fé em Deus. A grande lição da Bíblia é que o que nos une é o amor por Cristo, não as aparências. Paulo nos lembra em Gálatas 3:28 que não importa se somos diferentes no exterior, porque somos todos iguais em Cristo. Então, em vez de discutir se tatuagens são certas ou erradas, devemos focar em amar e respeitar uns aos outros. Afinal, o que realmente importa é como vivemos nossa fé e mostramos o amor de Deus ao mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Comente aqui embaixo o que você achou e quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.